Boa noite, Oswaldo. Tudo jóia? Bem, Fábio, boa noite. Bem, graças a Deus. Graças a Deus também. Boa noite a todos que estão chegando na nossa live. Sejam todos bem-vindos a mais uma live segundo o Espiritismo. Toda segunda-feira, às 19h30. Estamos aqui, batendo ponto. Sim, com certeza. Vamos lá, vamos começar com o nosso Gota de Paz. Sim. Vou pegar meu óculos aqui, que hoje eu trouxe. Opa! Aí eu não preciso usar o dia inteiro, agora logo eu vou começar. Gotas de paz. Vamos lá. Mensagem 183. Nosso corpo reage ao perdão. Seu corpo como está? Cansado, dolorido e com algum problema que te leva ao médico sempre e você não vê melhora? Pois bem, como anda o perdão dentro do seu coração? São perguntas pertinentes que nos levam à reflexão. Perceba que quando o melhor sentimento está em nós, nosso corpo vibra felicidade e bem-estar. Mas se o contrário acontece, nosso corpo vibra dores, cansaço, doenças e muitos transtornos. A cura para os males físicos está na transformação dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. O perdão é um remédio muito potente para começar o processo da cura. Jesus nos disse para perdoarmos sempre, quantas vezes foram necessárias, porque não somos perfeitos desta forma. Não devemos cobrar do outro a perfeição. Ao perdoar, todo o seu corpo se revitaliza, suas células são revigoradas, porque a emissão dos bons pensamentos e sentimentos transforma todo o nosso sistema nervoso, deixando em nós a sensação de bem-estar. Procure sempre o perdão e a prece para revitalizar o seu corpo físico e espiritual. Bom, quem já fez algum tipo de caridade, né? Perdão nada mais é do que a caridade mais nobre que existe, sabe do que a gente fala, né? Quando a gente pratica um ato de bondade, um ato de fé, um ato de caridade, a gente participa, sente aquele sentimento gostoso, aquele sentimento positivo dentro da gente, né? A gente até ficamos de falar um pouco aqui do que acontece com a nossa parte química do nosso corpo, mas geralmente, né, quando a gente pratica o amor, libera um hormônio que chama ocitocina, né? Que é que a grosso modo se diz a química do amor, né? Então o seu corpo se transforma, né? Melhora, o seu bem-estar acontece e como a gente já disse em aulas passadas aqui, né, Oswaldo, o nosso corpo de célula em célula ele é levado, né? Essas energias boas, essas energias salutares, tanto a energia física como a espiritual e a química para todo o nosso corpo. E a cura muitas vezes acontece, né? A pessoa que guarda muita mágoa, guarda muito rancor, guarda sentimentos de raiva, vingança, né? Geralmente essa pessoa, ela é uma pessoa triste, né? Por mais que ela tenta parecer que ela está feliz, ela é uma pessoa triste, né? Mesmo quando acontece o êxito na sua vingança, o êxito no seu ódio, né? Ela se percebe que a pessoa é uma pessoa sempre oprimida, cheia de dores, cheia de rancor, e geralmente desencarna até em situações piores de doenças do que as pessoas mais elevadas que perdoam mais. Acho que é isso aí, né, Oswaldo? Sobre isso. É interessante que, assim, pelo menos eu não lembro dele, no tempo que a gente está aqui, dele ter caído para nós Não. nesses estudos. Para mim é um gota de paz novo hoje. Mas interessante, né, que ele veio. A gente tem falado, eu acho que desde o começo do ano, quando a gente iniciou, né, o Evangelho deste ano, eu tinha assim como ideia, a gente sempre tem aquela ideia de encerrar o ano, iniciar o ano, sempre falando alguma coisa para que as pessoas, né, aquela coisa do fim do ano, você querer modificar o próximo ano, né, e fazer aquelas resoluções de querer se melhorar. A gente começou, eu lembro que acho que o primeiro evangelho que a gente fez, a gente falou do conhece-te a ti mesmo, né, que é o que é falado no livro dos Espíritos e do Evangelho para a gente se melhorar.
Do perdão, a gente já falou várias vezes em estudos, sempre que entra algum tema, acaba entrando o perdão, porque o perdão é importante. Ele foi uma fala de Jesus que retrata isso, né? Quando a gente fala do perdão, a primeira coisa que as pessoas que estão com raiva estão ainda com aquela ideia de vingança por algo acontecido, por algo que alguém fez, alguém que era às vezes muito importante na vida da pessoa, aquela coisinha da vingança, aquela coisa, quando se fala, surge a palavra perdão, as pessoas, a primeira coisa que vem na cabeça é assim, a pessoa fez, errou, me fez mal e eu tenho que perdoar, sempre é essa ideia que surge. Mas quando a gente vai estudar o entendimento de Jesus, Jesus ele não era preocupado só com isso. A gente sempre percebe que Jesus vem, né, e fala dele, ele vem para aquelas pessoas que estão passando por problemas. Ele vem para aquelas pessoas que estão mal resolvidas. E a gente vai perceber que a maioria da nossa população, das pessoas que estão na Terra, elas estão mal resolvidas. A gente vai falar de um Chico Xavier, de um Irmã Dulce, de um outro, assim, são poucos que a gente consegue contar no dedo que são pessoas que estão além disso. Nós, né, que somos as pessoas que escutamos e que estamos aí, né, a gente está em busca de Jesus, a gente está em busca de uma religião, de alguma coisa, porque a gente quer melhorar algo na minha vida. Eu falo assim, ninguém entra numa live que vai falar de perdão de Jesus apenas porque gosta. É muito difícil. A gente fala assim, as pessoas participam e a gente fala assim, o grupo nosso ainda é pequeno. A gente fala assim, é pequeno por quê? Porque essas pessoas que entraram em algum momento precisando, elas entenderam que isso, né, traz alguma coisa de bom. Então a gente percebe assim que a igreja ela vai estar sempre cheia e as lives elas estarão cheias porque as pessoas estão buscando alguma coisa para elas. Então a gente percebe que a fala de Jesus quando ele vem para essas pessoas. As pessoas que se diziam ter conhecimentos, que já tinham sua religião, elas não davam bola para Jesus. A gente fala assim, a gente tem o caso de Emmanuel, que é o Emmanuel, né, que a turma fala, que era o guia de Chico Xavier, ele conta a história dele, ele teve a oportunidade de estar ao lado de Jesus e ele não deu bola. Hoje ele sofre. E a esposa, né, mulher do Emmanuel, que hoje ele está num lugar bom e ele se arrepende das coisas que ele fez, ela participava das coisas de Jesus, não de Jesus diretamente, mas do que os cristãos faziam na época e que para ela era importante, era interessante. Então ela tinha esse entendimento e ele, que era aparentemente a pessoa lá com o conhecimento ou com um local social, uma posição social boa, ele não deu bola. Mas a gente percebe, o que eu queria falar é que Jesus ele não oferece o perdão como perdoar, como dar desculpa, como deixar a pessoa que fez coisa errada livre. Ele entende o perdão dessa forma que está sendo falado aqui, de se livrar de algo ruim em você, né? Ou livrar de algo ruim dentro da gente. Porque a mágoa, o ressentimento, que são as causas de algo que se fez, e é por isso que não se perdoa, assim, por que você não perdoa, a pessoa não perdoa a outra? Porque ela está ressentida, porque ela está sentindo ainda a dor do que foi falado, do que foi feito, do que aconteceu. Ela não consegue se livrar disso. E aí a gente fala assim, qual seria a ideia do perdão? Ela ir lá e pedir e se reconciliar com a pessoa só por isso? Não. A ideia de Jesus era essa, de que você se livrasse de algo que está fazendo mal para você. E a gente fala assim, o que acontece com a gente? A gente está sempre com um problema na cabeça. A gente está sempre buscando um inimigo dentro da gente. A gente não consegue ficar satisfeito bem em 1 ou 2 dias. A gente fica 2, 3 dias bom, dando risada, feliz, daqui a pouco está lá com a cabeça pensando em alguma coisa, em algo que alguém fez, algo que viu, o que aconteceu, que não sei o quê, e está ali se remoendo, se machucando, ao invés de viver, né? Por isso que em algumas coisas, você tem que viver um dia de cada vez. Levante e faça o seu dia. Pare de se preocupar com o que já passou e pare de se preocupar com o que ainda não veio. Viva o presente. Mas o que a gente faz? A gente vive naquele sentimento. E aí você deita às vezes com aquilo, você levanta com aquilo, passa o dia com aquilo e a gente fala assim, viveu? Não. O que aconteceu? Piorou.
tem doença. Aqui ele está falando bastante coisa que a gente falou ao longo desses meses que a gente está fazendo desde o começo do ano, que a gente falou de neurociência, a gente falou de hipnose, a gente falou de pensamento positivo, de sugestão boas para o dia a dia, para afirmações. E a gente fala, e qual é a ideia? A ideia é cura. Curar o quê? Aquilo que não está bom em nós. E o que se percebe? A gente se percebe que a doença é uma desarmonia do espírito. A doença é uma desarmonia do espírito com o corpo. Tudo que é pensado ali, que é refletido, que é mastigado, que é revolvido, né, vivido de novo, situações, elas vão causar problemas aonde? A gente percebe? No físico. É onde surgem as doenças, é onde surge o mal-estar. Por quê? Porque a gente está com algo mal resolvido. E aí, o que a gente percebe, né? A gente estava falando esses dias em casa com relação às terapias, né? Que a gente falou bastante ao longo do tempo. E às vezes, quando a gente fala em terapia para uma pessoa, para alguém, as pessoas falam, mas eu estou bem, eu não sou, né? Eu não tenho problema mental. E a gente fala assim, todos nós temos um problema mental. A gente fala assim, o que seria esse problema mental? Um problema dentro da mente que reflete no meu organismo. Uma forma de agir, uma forma de pensar, algo que às vezes eu sozinho não consigo. Por isso que muitas pessoas falam, Jesus foi o maior psicólogo do mundo. Você fala assim, por que Jesus foi o maior psicólogo do mundo? Porque a preocupação dele era essa. A preocupação dele era com que você conseguisse viver, que você conseguisse tirar os problemas dentro de você, que apesar de ter uma vida, às vezes, bastante difícil, a gente deve ser feliz. Apesar de a gente ter uma vida difícil, a gente deve buscar sempre o melhor. Por isso que se apegar a Deus, se apegar em alguma coisa, para quê? Para que você não fique sofrendo ali. Né? Então a gente fala assim, na época de Allan Kardec, na época de Jesus, não tinham essas coisas. Então Jesus fez a parte de psicólogo, de terapeuta, de conversar, de deixar um ensinamento, de fazer com que a gente tire sempre as melhores resoluções para a vida. Né? Então, quando a gente fala isso, hoje, graças a Deus, a gente tem pessoas que estudaram a parte mental, né, do ser e buscar entender o que é que faz mal para ela. Essa é a parte da psicologia, essa é a parte da psiquiatria. A ideia de ter um psicólogo ele é de fazer a mesma função que um médico faz, só que na mente. Tem um médico que cuida do estômago, um médico cuida de osso, um médico cuida de coração, do estômago, disso, daquilo. Cada um cuida disso. E qual é a função do psicólogo, do psiquiatra? Cuidar da mente. Mas da mente para fazer a gente se tornar coisa melhor, para a gente sair dos problemas, para a gente não criar problema. E a gente vê que cada um tem pessoas que criam doença, pessoas que criam problemas, né, que entram em discussão com ela mesma dentro dela e vivem, às vezes, amargurada, entram em depressão. Cada um ali tem. A gente fala assim, e a maioria da população é assim. A gente não consegue viver liberto, né, livre totalmente, de dar risada o tempo inteiro. Não que a vida seja só de alegria, mas que, independente das coisas acontecendo, eu quero ser bom, eu quero viver bem, né? Ah, eu não tenho o que eu preciso, mas o que eu tenho para mim, graças a Deus, tá bom. Eu vou correr, buscar coisas melhores. Preciso buscar. Essa é a parte do entendimento de progresso. Por isso que existe progresso. Por isso que Deus não dá tudo pronto para nós. Por isso que a gente tem que correr atrás. Para quê? Para desenvolver a parte da inteligência, desenvolver a parte psicológica, desenvolver a mente, o cérebro. Para quê? Para me tornar algo melhor. Então, a busca nossa é essa. Mas a gente não pode viver amargurado 24 horas por dia. A gente não pode ficar criando inimigos dentro da gente. E a gente faz isso. A pessoa olhou para mim. Você viu o que a pessoa falou? Eu não vi o que a pessoa falou, mas a pessoa falou algo atravessado. Mas será que falou? E se falou, falou com intenção? Será que a gente não entendeu errado? E a gente percebe que a gente interpreta muitas coisas erradas. Né? Então a ideia de Jesus era livre-se disso, tire isso de dentro, não deixe isso machucar, não deixe isso, né, te prejudicar, trazer uma doença. Né? Então ele diz assim, a cura do nosso corpo está na cura dos sentimentos e pensamentos. Foi o que foi falado aí agora no Gotas de Paz. O que eu sinto e o que eu penso. É esse que faz mal para mim. Porque nós, como seres, nós
percebemos o mundo através dos 5 sentidos. Então, a nossa percepção e o nosso sentimento, o nosso sentir, é que faz o que a gente é. Como é que eu estou sentindo? E como é que eu estou pensando? Então, a cura está quando eu acertar isso, equilibrar isso, e quando tirar essas coisas que, muitas das vezes, eu joguei para dentro de mim, que fico me remoendo e que me faz mal. Né? Então, se eu tirar isso, ele diz assim, quando nós estamos bem, aparentemente não tem problema, mas a gente não passa 1 dia, 2 dias sem criar um problema. É difícil a gente viver uma semana inteira boa. Por quê? Porque eu estou bem até hoje. Aí vi uma coisa. Aí alguém falou alguma coisa. Lembrei de alguma coisa. Voltei no passado. E vou buscar de novo aquilo e sofro. Até passar uns dias de novo e retirar aquilo. Não, tirei isso, pronto, vamos de novo. E assim a gente vai. A gente não consegue. Né? Então a gente tem momentos de felicidade. A gente fala assim, por quê? Porque a gente não achou essa felicidade. Porque a felicidade a gente coloca em coisas às vezes distantes. A gente coloca num bom casamento, a gente coloca na compra de um bem material, de uma aquisição de uma casa, de uma outra casa, da terceira casa, do primeiro carro, do segundo carro, do terceiro carro, outro carro. Quer dizer, a gente coloca, se eu tiver isso, eu vou ser feliz. Não, quando eu não tiver coisas que me incomodem dentro de mim, eu vou ser feliz. Quando eu me acertar interiormente, quando eu tirar os inimigos, as vozes, aquelas pessoas que eu achei que fizeram mal, aquelas pessoas que me olham torto, aquelas pessoas que têm fala diferente, que me incomodam. Quando eu não me incomodar mais, eu não tenho mais isso. Né? Tem uma passagem, Jesus fala disso, reconciliar com o seu irmão, para que você consiga alcançar as coisas, né? Não vive em briga com ninguém. E o Seixo Noela fala, reconciliar com todas as coisas do céu e da terra. Parar de brigar com muitas coisas do céu e da terra. Para eu ser feliz, para que eu consiga estar bem, né? Tirar as minhoquinhas da cabeça, aquelas coisinhas que ficam incomodando, como pedrinhas no sapato, e tirando. Viver o momento e não o futuro. Viver o momento e não o passado. Esse seria o perdoar. Perdoar a gente mesmo, porque às vezes a gente faz alguma coisa e fica se cobrando por muito tempo. Preciso me perdoar. E preciso perdoar a pessoa, ou as pessoas, aquelas a quais eu, por algum motivo ou outro, criei um problema com ela e que de alguma forma fica me incomodando. Essa é a ideia desse perdão que Jesus nos oferece. Isso aí. Vamos dar início com as preces? Sim. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando aos espíritos superiores e aos nossos amigos espirituais para que nos auxiliem, para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando esse nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Vamos para a nossa pergunta do internauta aqui, dos nossos seguidores. Lembrando também que quem quiser fazer alguma pergunta, qualquer pergunta que seja, né? Só mandar no particular aqui, no direct do Instagram, né? Se tiver o WhatsApp meu, do Oswaldo, ou no direct do Oswaldo também. Sempre nas segundas-feiras seguintes a gente responde, né?
Então, perguntaram aqui, Oswaldo, sobre sonho, né? Pessoa aqui que está tendo muito sonho e algumas coisas que acontecem durante o sonho, que são avisadas durante o sonho, acontecem mesmo durante a vida dela, logo depois que ela acorda. E ela queria saber o que é isso, como ela deve se comportar com isso aí, o que ela tem que fazer, tem que procurar um centro, fazer algum trabalho para parar com isso aí, o que tem que ser feito com, com esses avisos que, porventura, ela acha que está tendo em sonho. Eu sei que você, né, você já me falou, né, que você acabou respondendo, mas você falou não é um tema que daria para se falar diretamente, né? E que a gente tentaria colocar isso na live, né? Isso. Bom, algumas coisas a gente precisa ser dita. A gente não pode dizer com certeza é isso, né? Porque a gente não tem esse poder nem esse dom apenas para dizer é isso ou é aquilo. A gente vai sempre buscar em cima de entendimentos que o Espiritismo nos dá, porque nós buscamos o entendimento do Espiritismo, lógico, a gente busca o entendimento de tudo, mas a nossa, né, o que nos move de estarmos aqui é, na verdade, o Espiritismo. Bom, segundo Allan Kardec, com relação aos sonhos, ele fala que o sonho ele pode ser várias coisas, né? Então, ele pode ser coisas que eu tenho na minha mente, que eu estou vivendo, preocupações, elas podem vir no sonho. Eu posso sonhar coisas que às vezes aparentemente não tem nada a ver. E muitas das vezes, e é o que mais ele fala, e ele afirma quando a gente vai estudar mediunidade, né? Que a mediunidade é a intermediação do ser encarnado junto a um ser desencarnado, trazendo informações do mundo dos encarnados, aparentemente, para o mundo nosso dos encarnados. Então ele diz que durante o sono é o momento que mais nós temos liberdade, como espíritos que estamos ligados a um corpo, para sairmos desse corpo e vivermos o mundo fora dele. Se eu me mantiver próximo ao meu corpo, eu vivo a vida material. Mas se eu me desprender, deixando o corpo físico descansando ali, né, eu posso ir ao encontro de seres desencarnados e ter ali contato com eles. Quando a gente fala de mediunidade, a mediunidade também é um momento que eu, como encarnado, relaxo o meu corpo físico e consigo, lógico que com aqueles médios, que são médios de verdade, eles têm uma facilidade maior para isso. Mas ele diz que o momento maior que todos os seres conseguem desfrutar de uma mediunidade é durante o sono. A pergunta dele, né, dessa pessoa é sonhar com vozes, escutar coisas durante o sono. E essas coisas acontecerem, né, durante o dia ou durante o decorrer dos dias, a gente chamaria isso, entendimento disso é premonição. Fala assim, quando eu tenho acesso a algo que vai acontecer, eles chamam isso de premonição. Então, quando se tem sonhos que vêm coisas e que depois elas aparentemente se revelam ou acontecem, eles chamariam isso de sonhos premonitórios. Sonho do qual eu tenho uma informação de algo que acaba vindo a acontecer. No entendimento de Allan Kardec, no estudo, ele fala que existe isso, que isso é possível, que pode ser, sim, como eu falei, a gente não vai afirmar em cima do que se é falado, ela pode ser uma mediunidade. Quando eu tenho uma facilidade de ter contato com seres que podem me passar alguma informação, e essa informação se concretizar seria uma mediunidade que consegue ter acesso a informações que, porventura, venham a acontecer. Com relação ao médium ter
conhecimento de coisas que ainda não aconteceram, Allan Kardec diz que não recomenda isso. Diz que não é normal e não deveria ser normal de acontecer. Em algumas condições isso poderia acontecer, né? Só para que a gente tenha um entendimento sobre isso, nós temos no capítulo 10 do Livro dos Espíritos, ele fala de lei de liberdade. Fica na terceira parte do Livro dos Espíritos, e a pergunta 868, o Livro dos Espíritos, ela é de pergunta de 1 a 1019. A de 868 inicia uma parte de lei de liberdade que fala de conhecimento do futuro. Allan Kardec pergunta: o futuro pode ser revelado ao ser humano, ao homem? Ele fala: em princípio. O futuro é desconhecido. E apenas em casos raros ou excepcionais, Deus permite que seja revelado. Então, Allan Kardec pergunta se a gente pode conhecer o futuro. A gente poderia conhecer o futuro. Ele fala que, em princípio, o futuro é para ser desconhecido. E em apenas casos raros e excepcionais, Deus permitiria, ou permite, que isso venha a ser revelado. Aí ele pergunta: então, qual é o objetivo de se ocultar esse conhecimento ao homem? De não permitir que o homem conheça o que vai acontecer na sua vida futura, lá na frente, né, no que ele está vivendo. Ele diz assim: se o ser conhecer o futuro, ele vai negligenciar o presente e não agirá ou não agiria com liberdade, porque seria dominado pelo pensamento de que se uma coisa deve acontecer, ele já não tem mais por que se preocupar, ou, se for algo ruim, procuraria dificultar o acontecimento. Ela não viveria com liberdade, ela viveria com a preocupação de acontecer logo se for algo bom, e de não acontecer se for algo ruim, né? Ele diz assim: Deus quis que assim fosse, para que cada um cooperasse no cumprimento das coisas, até mesmo daquelas que gostaria de se opor. Assim, preparais vós mesmos frequentemente, sem desconfiar disso, os acontecimentos que sucederão no curso da vida. Ou seja, eu não devo ficar preocupado com o que vai acontecer na minha vida. Eu tenho que ter liberdade de viver. A gente acabou de falar no Gotas de Paz, né? Que a gente às vezes preocupado com o que não sabe se aconteceu e vai acontecer. E preocupado com o que já aconteceu, a gente deixa de viver. A gente não vive com liberdade, a gente vive preocupado com isso que faz a doença. É a mesma coisa. A gente fala assim: vamos tentar dizer que uma pessoa descubra ou venha na voz dele que ele vai morrer, ele vai desencarnar daqui a uns 2 dias. Pergunta: essa pessoa viveria em paz? A pessoa conseguiria dizer assim: nossa, que legal, vou morrer. Que bom, né? Já está chegando, né? Está chegando o momento. Que bom, né? Faltam só 2 dias para eu. Imagine se alguém consegue viver. Então a ideia é essa, né? A gente falou assim: a gente não sabe, não é a ideia também de saber quais são as coisas ditas, né, durante esse sonho que aconteceram, se são coisas boas ou se são coisas ruins. Fala assim: se for coisas boas, são maravilhoso, né? Mas, como diz, tira a liberdade de viver. Eu acho assim, eu aprendi esse entendimento de não saber do que vai acontecer, né? E mesmo que as pessoas falam assim: eu tenho mediunidade de prever o futuro. Eu imagino assim: que responsabilidade para uma pessoa ter uma de saber o que vai acontecer. Ele falou assim: a gente viveria em paz. Então, aconteceu uma vez, uma pessoa falou: eu tenho, né, e parece que vai acontecer coisa. Eu falei: peça a Deus para que não seja dessa forma. Peça a Deus que modifique, que você tenha uma mediunidade, mas que você consiga trabalhar com ela. Porque às vezes as pessoas falam assim: a mediunidade é um fardo. A mediunidade é um fardo. E é. Agora, imagine um fardo de que você não possa ter sossego na sua vida. Que você não possa ter liberdade para viver.
né? Então ele fala assim, o que a gente pode responder, né, para essa pergunta que veio? É possível sonhar com vozes? Sim. É possível conversar com seres durante o sono? Sim. É possível ter sonhos premonitórios? Né? Deixa eu só pegar aqui. Tem uma parte aqui. Deixa eu ver se está. Uma vez que Deus sabe tudo. Não, acho que não é. Não é aqui. É bem nessa mesmo das coisas não serem reveladas. Por quê? Porque a gente tem livre-arbítrio. Né? Assim, ou a gente tem livre-arbítrio, ou a gente tem o conhecimento do futuro. O livre-arbítrio é diferente do conhecimento do futuro. Seria a mesma coisa que eu, como um aluno de uma escola, ter na minha mão o conhecimento das perguntas que cairiam na prova. Eu já saberia, antes de fazer a prova, quais são as perguntas que cairiam. A gente fala assim, seria justo eu ir para a prova sabendo quais as perguntas que vão cair e conseguir estudar de antemão, né, junto com os outros? A gente fala assim, não seria. Para eu ter livre-arbítrio, para eu ter liberdade para eu viver, eu preciso viver uma vida normal. Mas se eu tiver essa mediunidade que fica me cobrando toda hora ou me mostrando coisas a toda hora, isso não é vida. Então ele fala assim, pode ser uma mediunidade? Sim. Essa mediunidade vai ajudar-me em alguma coisa? Se não for ajudar, não serve. Não tem porquê. Então ele fala assim, o que a gente pode recomendar, né, para a pessoa? Se ela tiver oportunidade de procurar um centro espírita, procurar um dirigente ou alguém dentro da casa espírita e buscar essas informações. Buscar se ela tem mesmo uma mediunidade, se essa mediunidade é possível de ser desenvolvida, de se trabalhar com essa mediunidade, porque assim, a mediunidade ela só serve para nós se ela for para ajudar. Se não for para ajudar, não tem motivo de ser. Mediunidade de especulação, né? A gente até recomenda, a gente ouve bastante isso, né? Venha conhecer seu futuro, venha saber isso, saber aquilo. É vantajoso, porque é legal quando a gente vai ter informações que são legais para nós, mas podem vir informações que não sejam legais para nós. Vem uma informação, seu pai vai morrer amanhã, sua mãe vai morrer amanhã, você vai perder o emprego, Pode né? ser espírito zombeteiro também, né? Tentando te iludir também, né? Sim, mas eu falo assim, o que é interessante, que tem mais de interessante nessa pergunta é assim, são coisas que são faladas e que acontecem. Sim. Então eu falo assim, né, é difícil de ver de quem que vem isso, né? A gente fala assim, pode ser de espíritos que estão mas um espírito está dizendo algo que está acontecendo, né? A gente fala assim, não tem condição de investigar e não serviria, a não ser que uma conversa mesmo mais próxima a gente conseguisse entender, né? Por quê? Por isso que eu falo, né? Buscar, né? A pessoa buscar um centro espírita que seja, né? Que ela entenda, que ela conheça, que ela veja lá o que as pessoas, que ela consiga conversar com alguém particularmente, que a pessoa consiga dar uma indicação para ela. Então, a princípio, para auxiliar a maioria das pessoas, e junto também quem fez a pergunta, sonhar com vozes é possível. É possível que seja, a gente fala assim, voz de espíritos, que só pode ser, né, de seres que estão fora do mundo material. Só o entendimento que não cabe para nós é, né, as coisas serem reveladas e essas coisas acontecerem, né? Simples ou mais complexas, aparentemente estão acontecendo, né? Então a gente fala assim, é uma sensibilidade, é um sexto sentido, é uma mediunidade que Allan Kardec relata, assim, que durante o sonho nós conseguimos ter esses contatos, só não, como diz, não conseguimos saber de quem, que ele falou se são de espíritos bons ou de não tão bons, e a melhor forma seria, como diz, buscar um centro espírita, passar por um passe, por uma conversa com alguém de conhecimento e tentar ir identificando isso, né? Porque se ela está
perguntando, aparentemente, né? A gente não tem mais informações, mas isso está incomodando, aparentemente, né? Ou ela quer saber por que que isso acontece, né? Por que que está acontecendo, né? Então a gente fala assim, um motivo claro que se tenha motivo de ser, a gente não sabe. Que é possível de ser uma mediunidade, sim. E se for, ela tem que ser trabalhada, né? Ela tem que ser entendida, estudada, ela, a pessoa, junto com uma comunidade, com um grupo espírita, né? Porque a gente fala assim, espírita porque o espiritismo, ele tem esse entendimento, né? Se ele for numa outra religião, talvez cheguem a outras conclusões, né? Eu falo assim, eu não posso falar por eles, eu posso falar pela parte espírita, né? Então, como é algo relacionado a um entendimento espírita, seria legal, sim, buscar essa esse local e conversar. Se quer se aprofundar e entender, estudaram, é isso que a gente estuda, né? Tem o livro dos médios que ele esclarece bastante coisa, tem o livro dos espíritos que esclarece. Esse estudo que a gente faz, sempre que a gente pode, a gente já falou de mediunidade, a gente falou de várias coisas relacionadas a isso, né? Então, o que a gente pode dizer é isso, né? O que pode ser, que é a pergunta que ele faz, né, depois de relatar o porquê, a gente pode entender que seja uma mediunidade. Só poderia ser uma mediunidade, né? Outra coisa, a gente fala assim, teria que estar buscando. Se for algo diferente, algo psicológico, buscar uma ajuda médica. Se for esse entendimento de vozes anunciando coisas que estão acontecendo, o mais provável possível de ser é uma mediunidade. E aí que a gente recomenda a busca por entendimento disso, né? Seja na casa espírita, seja estudando. Chama mediunidade onírica, né? Para a memória. Sim, mas assim, o mais interessante que era assim, ele tem a ver, pelo entendimento, com premonição. Então, quando você vai buscar informação, ele fala de sonhos premonitórios. O Allan Kardec ele enumera ali algumas mediunidades que ele fala de sonambulismo, ele fala de dupla vista, tem não para o espiritismo, mas para outros entendimentos, né, da parte lá oriental, clarividência, né, quando você consegue ter informação sobre algo que não aconteceu. Mas o mais interessante é premonição, sonhos premonitórios, conhecimento do futuro, sono e sonho, mediunidade durante o sono, né? Então eu falo assim, para início seria isso. E aí identificando, por isso que eu falo, aí identificando num grupo mediúnico, numa pessoa de conhecimento, com os estudos, buscar mais informações, porque daí a gente fala assim, o que a gente tem é pouca coisa, é mais assim, eu sonho com vozes, escuto coisas, muitas coisas são faladas e depois acontece. O que pode ser? Então, o primeiro princípio pode ser uma mediunidade de sonhos, que acontecem durante os sonhos, e de coisas que revelam coisas a acontecer, de premonição, de premonitório, né? Então, a princípio, é o que a gente tem, a princípio é o que a gente pode falar, né? A gente não pode dizer com certeza depois não fala assim, você falou que era. Não, a gente tem, a gente fala assim, base de entendimentos, em cima daquilo que nós temos como informação e a gente tem como estudo, né? Aquilo que Allan Kardec, por exemplo, nos deixou de entendimento. Acima disso, um grupo mediúnico, uma pessoa que trabalha com mediunidade, uma pessoa de conhecimento no desenvolvimento, por exemplo, de uma mediunidade, de uma educação da mediunidade, ela pode ter acesso a mais coisas, né? Uma equipe espiritual dentro de uma casa espírita tirar mais informações. Isso, né, se a pessoa que fez a pergunta o quiser. A Sandra que perguntou também, quando a gente sonha com alguém que já desencarnou, é bom? Então, mesmo, vai cair na mesma coisa. Assim, eu sonho com essa pessoa porque ela está me informando, eu sonho porque eu lembro dela e tenho saudades. Eu falo assim, sonhar com pessoas. Quer ver? Vamos lá. Essa pessoa que desencarnou,
Pra gente estar sonhando com ela, significa que ela teve contato na minha vida, né? Aparentemente, porque ela está reconhecendo. Né? Eu não sei se é desencarnado ou desencarnado quando eu sonho, certo? Se eu sonhar com pessoas. Isso. Agora, para eu ter informação que ela é desencarnada, eu tenho que ter conhecido ela e saber que ela desencarnou. Né? Se é alguém que é muito caro para mim, que é uma pessoa que eu gosto muito, quero bem, por que seria mal sonhar? Né? Agora, se o sonho é constante com seres desencarnados, é com vários seres desencarnados ou só com um? Né? Então, fala assim, apenas sonhar, porque eu falo assim, o sonho ele pode ser com desencarnado ou não desencarnado. Ele é bom ou ele é ruim? A gente vai saber se o sonho é bom ou se o sonho é ruim. Se eu acordo bem depois de ter sonhado isso, é impossível que seja uma coisa ruim. Se eu acordo assustado, com medo, com preocupação, o sonho é ruim. Né? Agora, apenas sonhar com desencarnado é bom ou ruim? Não, sonhar com desencarnado não é ruim. Porque é uma coisa normal e natural de se acontecer. Segundo a gente acabou de falar na resposta, é uma coisa normal, aparentemente. Porque quando eu estou dormindo, o meu espírito está livre. Então eu posso ter contato com espíritos de encarnados e de desencarnados. Por isso que precisa ser analisado o tipo também, o tipo de sonho. É sempre com a mesma pessoa, é uma pessoa conhecida, porque eu falo assim, para saber que é desencarnado, é alguém que eu conheci e sei que morreu. Por que que eu estou sonhando? Está me fazendo mal? Também é uma coisa a ser, né? A Sandra, se eu não me engano, a Sandra acho que participa, ou já foi na casa espírita, né? Ela pode também conversar com isso. Mas assim, primeira identificação é assim, o sonhar com o desencarnado é bom ou é ruim? Eu não acho ruim. Agora, se passa a ser algo constante na minha vida, alguma coisa não está legal. Mas o tipo de sonho é que vai me dizer mais claramente se é bom ou se é ruim. Eu falo assim, por exemplo, se eu sonhar com pessoas da minha família que vêm me visitar e o sentimento é bom, eu consigo rever essas pessoas, eu consigo vê-las bem, para mim é maravilhoso. Agora, se vive sendo um pesadelo, algo que está me incomodando, me atrapalhando o sono, eu estou acordando preocupado, já não é bom, né? É muito em cima disso, né? A pergunta é só assim, quando a gente sonha com alguém que já desencarnou, normal e natural, pode ser por saudade, pode ser por lembrança, pode ser por uma visita, por eu ter tido contato com ela. É bom, né? Aí é que as pessoas têm assim uma coisa de nós que estudamos espiritismo, a gente fala assim, ter contato e acesso ao desencarnado ele pode ser durante o sono ou fora do sono. Né? A gente recebe visitas, a lembrança que nós temos dessas pessoas também ela faz parte de nós. É difícil uma pessoa desencarnada, do qual a gente conhecia, igual a gente tinha contato, e a gente ter que perder esse contato. É a coisa mais horrível que existe. E é uma das coisas que Allan Kardec, Chico Xavier e todos esses que falam, eles tentam mostrar para nós que Deus permitiu que mesmo após o desencarne houvesse o contato com os seres desencarnados. Por isso existe a mediunidade. Se existe a mediunidade é porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, porque Ele quer que continue esse contato, que não se perca esse contato. A gente vê pelos livros, pelos filmes que são trazidos de livro, que a coisa mais gostosa do mundo é você visitar seus entes queridos no mundo espiritual e eles virem nos visitar. Por não entendimento, a gente cria coisas ruins, de que os mortos não podem vir no sono. Imagine sonhar com pessoa que já morreu, aí já tenta buscar um significado, pode ser coisa ruim, pode ser coisa boa. Eu falo assim, eu gostaria, não tenho, né, uma vez ou outra, mas eu falo assim, ter contato com as pessoas mais queridas minhas do mundo espiritual e a gente poder conversar, né, e continuar tendo esse contato, essa relação, eu falo assim, para mim é maravilhoso. Eu lembro que quando eu estava passando pelo desenvolvimento mediúnico, eu comecei a sonhar muito com o meu guia, né? Aí eu não sabia se ia ser meu guia ou não, e a Maria, né, me orientava, né? Ela falou, o que você sente? Você sente uma coisa boa? Você sente uma energia boa na hora que você acorda? Em algumas vezes não, mas depois eu comecei a sentir uma coisa boa, uma coisa,
né? Saudável. E nos trabalhos de desenvolvimento mediúnico, né? Veio e deu o nome. Então, da mesma forma que, igual você falou, tem que sentir a energia que está passando. É uma delícia você receber amigos, parentes que desencarnaram e você consegue muitas vezes até conversar, né? Eu acordo, eu sonho, já sonhei com isso, hoje em dia já não sonho mais, mas assim, você acorda chorando de felicidade, né? Agora, se você estiver sonhando e acordar com medo, né? Sonhar com um monstro, como eu já sonhei também, já quando eu estava passando por um momento difícil na minha vida, aí é uma coisa também que você tem que se cuidar, né? Muitas vezes pode ser até um espírito obsessor, mas você sente isso a hora que você acorda. Se você sentir coisa boa, sentir uma energia boa, você tiver aquela vontade de chorar de felicidade, pode crer que é salutar, é saudável isso, né? Se Deixa eu você só... achar que acorda como se tivesse acabado de assistir o Sexta-feira 13, acabado de assistir a Hora do Pesadelo, vá no centro se, né, tomar um passe, porque pode ser uma obsessão, pode ser algo não tão bom assim. Então, no o capítulo próximo que a gente vai estudar, né, que é o capítulo 28, a gente está falando no 27 agora aqui com relação a preces, né? Ensinar a fazer preces, e depois Allan Kardec, no capítulo 28, ele, ele vem nos mostrar tipos de preces que nós podemos fazer. E uma das preces que se tem para fazer é uma prece para antes de dormir, né? E eu estou tentando achar aqui enquanto vou falando, mas assim, quem puder e tiver o Evangelho segundo o Espiritismo em casa, tá aqui, na hora de dormir. Eu vou até ler, pode ser que a gente não faça hoje o Evangelho pela hora, mas eu vou aproveitar, já que a gente está... Eu não vou fazer, mas vai fazer, né? Isso, mas eu falando assim, não, não o que a gente programou, mas É um o que está se necessitando no momento. Vamos tentar dizer assim. Na hora de dormir, todas as preces que Allan Kardec ensina, a gente vai entrar nisso, né, na hora que ele for estudar, mas só para já explicar e dar um spoiler, como diz a turma aí com relação a filmes, ele dá uma instrução antes, depois ele faz ensina um tipo de prece que a gente deve fazer. Então ele diz assim: o sono é o repouso do corpo. O espírito, porém, não tem necessidade de repouso. Quem precisa de repouso é o corpo físico. Você vê que a diferença entre espírito e corpo. O corpo é a parte material, necessita de descanso. Ele fala que o espírito não. Enquanto os nossos sentidos físicos estão adormecidos, quem adormece são os sentidos físicos, a parte física. Ele diz assim: a alma se liberta em parte da matéria e assume o domínio de suas capacidades espirituais. Aí ele diz assim: o sono foi dado ao homem para a reposição das forças orgânicas e das forças morais. Enquanto o corpo recupera as energias que perdeu pela atividade do dia, o espírito vai fortalecer-se entre outros espíritos. As ideias que encontra ao despertar, em forma de intuição, eles as obtêm do que vê, do que ouve e dos conselhos que lhes são dados. Equivale ao retorno temporário de um exilado à sua verdadeira pátria. Vamos dizer assim, ele está querendo dizer assim, vamos dizer que uma pessoa vai estudar fora da sua cidade, longe de sua família, e ele fica lá um tempo. De vez em quando ele volta, visita os seus familiares, passa um dia, dois com eles e retorna para o seu trabalho. Ele diz que o sono seria a mesma coisa. A gente vai para a pátria espiritual, visita aqueles que estão lá, conversa com eles e depois retorna para o nosso dia a dia de vida na matéria, né? Como um prisioneiro momentaneamente libertado, que tivesse as saidinhas, né, que as turmas diz muito, para aí vai, se tem um contatinho e volta para o normal. Ele assim, mas tal como acontece a um prisioneiro perverso, acontece o mesmo a espírito, que nem sempre aproveita esses momentos de liberdade para adiantamento.
Se tem maus instintos, ao invés de procurar a companhia dos bons espíritos, procura a dos maus, seus semelhantes. E vai visitar os lugares onde pode dar livre curso às suas más tendências. A gente fala bastante, né, de mundo espiritual melhor e de mundo espiritual não tão bom. Então ele fala assim: se eu tenho tendências ruins e quero satisfazer alguns desejos que ficam ali no meu corpo, eu vou procurar coisas não tão boas. Se eu já estou, né, participando das aulas do Evangelho, já vou à casa espírita, tomo passe, leio as coisas, lógico que eu vou visitar os espíritos bons, né, ouvir conselhos bons, é mais ou menos o que ele diz, né? É que aquele, né, cada um de nós, que esteja consciente desta verdade, eleve o seu pensamento a Deus no momento em que sentir a aproximação do sono. Eu estou deitando ali para dormir, né? Vai acontecer o meu sono, eu já vou entrar ali naquele sono, né? Já estou saindo da parte material mais ou menos. Ele diz assim: que peça conselho aos bons espíritos e aqueles cuja memória lhe seja cara, a fim de que possa juntar-se a eles neste curto intervalo que lhe é concedido, que é o tempo que ele vai ter de sono, né? É o tempo que ele vai ter para isso. Depende mais dele do que qualquer outra coisa. E diz assim: e ao despertar, se sentirá mais forte contra o mal, com mais coragem contra as coisas ruins ou as infelicidades. Aí ele ensina a prece. A prece seria assim: minha alma vai se encontrar por instantes com outros espíritos. Que aqueles que são bons venham me ajudar com seus conselhos. Meu anjo guardião, fazei com que, ao despertar, eu conserve uma durável e salutar impressão desse convívio. Uma prece bastante simples, pedindo para a gente fazer durante aquele momento que vai entrar no sono, pedindo e entendendo. Por isso que a gente falou assim, a gente precisa entender. Uma das coisas que a gente faz quando a gente estuda, né, quando a gente acaba estudando, é com relação a entender essas coisas. Então, as dúvidas que aparecem para as pessoas, no caso da Sandra, que fez a pergunta, é essa: eu não tenho entendimento de quem são os seres. Uma das coisas que a gente aprende, que Allan Kardec explica, que é estudado com o Espiritismo, que ao a gente dormir, a gente tem acesso a esses seres. O ser bom e o ser ruim, eu ter contato ou não, depende não dos espíritos. A gente fala, a gente sabe que tem espíritos obsessores, a gente sabe que tem espíritos ruins, mas eles só vêm atrás de mim, ou por vingança, ou por meu mau instinto, pelos meus desejos. Aquilo que eu faço, aquilo que eu penso, aquilo que eu tenho como vida, reflete muito nesse momento. Quanto melhor eu sou, quanto melhor eu tento viver a minha vida, a chance de eu conviver com espíritos bons é muito grande. A chance de viver com maus depende muito do tipo de vida que eu levo. Tipo de coisas que eu assisto, que eu leio, que eu tenho como desejo, como objetivo. Depende muito da minha forma de ser, de como eu levo a minha vida durante o dia, de como eu levo a minha vida, né, em toda ela. É isso que depende o meu contato. Se eu já tenho entendimento, eu quero ter contato com os seres com os quais eu convivi, não quero mal de ninguém, gostaria de ouvir conselhos, porque a ideia da mediunidade é única e exclusiva do entendimento de Allan Kardec. Os espíritos bons só vão nos ensinar coisas boas. Os espíritos ruins não vão nos ensinar coisas boas. Mas depende de mim ter acesso a um ou ao outro, com a minha forma de viver. Por isso que quanto mais eu melhoro a minha forma de ser, a minha condição moral, a chance de eu ter contato com os espíritos bons são maiores. Na verdade, é isso para essa. Isso aí. Então, para quem tiver dúvida, quem quiser ver alguém que tenha dúvida também, quiser enviar
esse vídeo nosso aqui, essa live aqui da própria pessoa, fique à vontade também, né, Oswaldo? Hoje vai chover pergunta boa. Pode mandar pergunta, gente. Estamos aqui. A gente responde. Vamos lá, vamos encerrar então? Vamos. Então a gente falou, então o evangelho que a gente tinha preparado para hoje fica para segunda-feira que vem. Tá? Aí, como você falou, não foi o evangelho que a gente pretendia, mas foi o evangelho que se necessitava. Isso. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esses momentos, pelo estudo da noite, por tudo que nessa noite nós tivemos a oportunidade de aprender, que tudo isso que nós tivemos a oportunidade de aprender, nós coloquemos em prática no nosso dia a dia, junto aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos irmãos, pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam, as correntes médicas, as correntes passistas, todas as correntes que vêm nos auxiliar durante o nosso estudo, que possam nos dar um passe espiritual. A cada um de nós, participantes dessa live, as correntes médicas do espaço, trazendo do laboratório espiritual o remédio e colocando sobre essas águas que cada um disponibiliza em seu recinto, colocando aí nessa água o remédio para a necessidade de cada um de nós. Vamos pensar também nos nossos familiares, entes queridos, nas pessoas que ficaram em seus recintos, para que essas correntes possam visitar esses recintos, auxiliando a cada um tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus, pedindo por aquelas irmãzinhas que nos pediram há algum tempo, que estão passando, né, por necessidades ainda dependentes desses médicos espirituais, a nossa irmãzinha Gemima, que continua ainda o seu tratamento, finalização do seu tratamento, a nossa irmãzinha Ivete, e a nossa irmãzinha Júlia, não percebi se a Rosângela está presente, mas como foi pedido, e ela vem vindo aí também uma recuperação, como ela diz, a menina Júlia. Então, que essas correntes espirituais possam visitar o recinto dessas irmãzinhas, auxiliando a cada uma em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus, auxiliando também os médicos da matéria no melhor tratamento, em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Que assim seja. E aproveitando esse momento de paz, de harmonia, de boas vibrações, juntando as nossas boas vibrações, às vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam, e neste momento nós vamos auxiliar aos nossos irmãos mais necessitados, onde quer que se encontre um irmão necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontra o irmão necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontra o irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse: onde houverem dois ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a Ele. E aproveitando então o momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso.
Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 19h30, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Que assim seja. É isso aí, pessoal. Até segunda-feira que vem, no mesmo horário aqui. Valeu, Fabião. Uma boa noite a todos. Uma boa semana. Nos encontramos na próxima segunda-feira. Que assim seja. Até mais. É.